Graça e paz, igreja. Abra as vossas Bíblias em Atos 2 e vamos ler assim. Ao cumprir-se o dia Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Então nós vamos adorar ao Senhor nesta noite, dizendo: nós estamos aqui, Espírito Santo, e vem e enche esse lugar. Nós precisamos de Ti. Aleluias. Te adoramos, ó Deus. Nós estamos aqui, Espírito Santo, e precisamos que o Senhor mova as águas sobre as nossas vidas. Mova-nos, ó Deus. Desperta-nos, ó Pai amado, para a Tua glória. Espírito Santo de Deus, Tu és aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Se faça presente neste lugar. Flua, Espírito Santo de Deus, sobre a Tua igreja, sobre cada casa, sobre cada vida. Precisamos de Ti, Espírito Santo. Oh, aleluia. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem incendiar meu coração a Teu altar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem incendiar meu coração ao Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem nesse
Quando tudo diz que não, uma voz nos impulsiona a prosseguir. Aleluia. Louvamos o teu santo nome, ó Deus, porque sabemos que o Senhor é o Deus do impossível. Sabemos que a última palavra é do Senhor. Aleluia. Visita, Senhor, os enfermos e cura, Deus. Aleluia. Adoramos o teu nome, Jesus. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. O Deus impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Deus impossível. O Deus impossível. O Deus impossível. Aleluia. Nós adoramos a Ti, ó Deus. Nós te bendizemos por este momento na tua presença. Queremos te render graças, ó Deus amado, porque nós cremos, ó Pai amado, no mover das tuas mãos. Nós cremos, ó Espírito Santo, que o Senhor visitou a cada lar nesta noite, que o Senhor transformou, que o Senhor libertou, que o Senhor curou, que o Senhor abriu portas, ó Deus.
Pai querido, nós cremos na tua palavra. E o Senhor não é Deus para mentir, ó Pai. Deus do impossível. Que o Senhor possa agir na vida da tua igreja. Que o Senhor possa despertar o teu povo, ó Deus. Que o Senhor, ó Espírito Santo, possa tocar em cada vida, movendo, transformando para a glória do teu nome. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Colossenses, no capítulo 1, no verso de 9 a 10. E diz assim: por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos por estarmos mais uma vez, ó Deus, reunidos, ó Pai, na tua presença, Senhor. Seja abençoando, Deus, as nossas vidas nesta noite. Que o Senhor possa, Deus, estar abrindo o nosso entendimento, ó Deus, para a tua palavra. Que o Senhor possa falar, ó Deus, nossos corações. Dai-nos discernimento, ó Deus, daquilo que o Senhor quer nos falar, ó Deus, neste momento, Pai. Todos aqueles, ó Deus, que estão ouvindo, Deus, esta palavra, que possa ser tocado pelo Senhor. Que o teu Espírito, ó Deus, possa fazer morada, ó Deus, em cada coração. Nós te agradecemos, te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos estar falando um pouco sobre esse livro, essa carta, né, de Paulo aos Colossenses, e um pouco sobre a preeminência de Cristo. Só que antes de a gente entrar diretamente no texto em que lemos, fazer apenas um contexto histórico, para a gente entender melhor por que Paulo escreveu, né, essa carta. Então, Colossos era uma pequena cidade, ali da região da Frígia, e ela ficava próximo de Laodiceia, de Hierápolis. Então, eram 3 cidades pequenas, uma micro-região mesmo, e era uma cidade que não tinha tanta relevância naquela época, mas era uma região onde a terra era muito fértil. Então, até hoje, né, essa região, a terra é bastante fértil. Colossos é uma cidade que, na atualidade, já não existe mais, né? Fica ali na região da Turquia, atualmente, mas ainda existem ruínas, né, dessa cidade lá. A história nos diz aí que teve alguns terremotos, né, que assolaram essa cidade depois desse período, e ela não conseguiu se recuperar totalmente. Mas essa igreja, né, que foi plantada em Colossos, pelo que a gente pode ver pela história, ela provavelmente não foi plantada diretamente por Paulo. Né? Paulo saiu nas suas viagens missionárias e ele plantou várias igrejas, mas Colossos provavelmente não é uma dessas igrejas que Paulo tenha plantado. Mas a gente pode ver que na sua terceira viagem missionária, Paulo esteve ali em Éfeso por um período de aproximadamente de 2 a 3 anos. Por quê? Porque Éfeso era uma cidade estratégica e era uma cidade era a capital, né, da Ásia Menor na época. Então, Paulo ele ficou centrado ali e dali ele conseguia evangelizar, né, toda aquela região ali no entorno. E muito provavelmente crentes, né, convertidos ao Senhor, nessa época, nesse período, fundaram essa igreja em Colossos. Muito provavelmente foi Epáfras, né, que Paulo cita, cita Epáfras, né, logo aqui no início do capítulo 1. Então, a gente não vai ler, porque o livro
tem 4 capítulos, né, mas depois, se vocês tiverem tempo, dá uma estudada, é um livro fantástico, essa carta de Paulo aos Colossenses. Então, assim, muito provavelmente foi fundado por Epáfras, e essa cidade de Éfeso, ela devia ficar em torno aí de uns 160 quilômetros, aproximadamente, de Colossos. Então, como é que chegou, né? Paulo chegou a escrever essa carta? O que motivou Paulo a escrever essa carta? Todos sabem, né, que Paulo foi preso, né, por 2 vezes. Então, na primeira prisão de Paulo, ele recebeu ali a visita, né, que Paulo foi preso, foi levado a Roma. Ele recebeu a visita de alguns irmãos, né? A história diz que nessa primeira prisão ele não ficava privado de receber visitas, assim como ficou na segunda, né? Mas na primeira prisão ele podia receber algumas visitas, e Epáfras foi um dos irmãos que visitaram Paulo ali. E nessa visita, Epáfras citou a situação que estava vivendo ali a igreja de Éfeso, né? Alguns problemas. Ele citou como se fosse um câncer, né, corroendo a igreja por dentro. Então, Paulo se preocupou muito, apesar de ser uma igreja pequena, né, de uma cidade pequena, mas Paulo ele tinha um imenso compromisso, né, com a palavra de Deus. Então, ele escreveu essa carta, é uma carta fantástica, né, essa carta de Colossenses, não só para Colossos, né, naquela época, mas para nós hoje, né, nos tempos de hoje. Ela é considerada, inclusive, irmãos, essa carta aos Colossenses, como uma carta magma da cristologia. Paulo, ele foca muito a questão de Cristo como o cabeça, né? De Cristo como o Senhor. Por que ele foca muito isso nessa carta? Porque uma das coisas, né, que Epáfras disse para ele é que, né, o que acontecia naquela região de Colossos. Naquela época existia muitas... se a gente for pegar a história, uns 300 anos antes de Cristo, os gregos tomaram toda aquela região, né? A história ali as grandes vitórias ali de Alexandre o Grande. E quando os gregos eles tomavam as cidades, né, e eles dominavam, normalmente eles implantavam toda a cultura grega, o humanismo grego. Então, assim, era uma cidade que tinha judeus, tinha gregos, provavelmente outras nacionalidades também. E à medida que o povo foi se convertendo, o povo foi aceitando a Cristo ali, isso começou a virar, né, uma grande preocupação de Epáfras era a questão do sincretismo religioso, né, aquela mistura de religiões. O que é o sincretismo? Essa mistura, né, de você misturar a crença de Deus com outras crenças. E então isso ia corroendo a igreja, isso tirava um pouco tirava muito a preeminência de Cristo, né? Cristo ali como cabeça, né, como o Senhor, como o principal. Então, sabendo aí dessa questão, né, dessa preocupação, Paulo escreve essa carta, e um dos grandes propósitos, né, os 2 principais propósitos da carta, era, primeiro, combater esse gnosticismo, né, que Epáfras tinha citado, que é esse movimento religioso de caráter sincrético, desenvolvido principalmente aí no primeiro século, né, tinha muito misticismo, muita questão envolvida. Então, a primeira intenção era essa, né, combater o sincretismo, esse gnosticismo, e também fortalecer os crentes, né, que estavam ali em Colossos, em relação ao conhecimento de Deus. E Paulo, ele começa, né, a carta dele falando sobre a fé dos colossenses. Epáfras tinha comentado para ele, né, o quanto os colossenses, né, tinham fé, realmente eles estavam bem fundamentados, mas tinha essa concorrência interna, né, com esse sincretismo, essa mistura. E é muito difícil, irmãos, porque quando os cristãos estão
estão combatendo ou estão sendo combatidos com algo que vem de fora, normalmente cria-se uma resistência. Mas quando surgem esses problemas internos, né, essas discussões internas, esse realinhamento, às vezes, da direção, o povo, às vezes, vai se perdendo e vai pegando um caminho diferente, né, do que aquilo que diz a palavra de Deus, né, do que aquilo que diz as Escrituras. Então, eles acabam, isso internamente acaba redirecionando. Então, essa era a grande preocupação de Epáfras e que também preocupou Paulo, né, que, apesar de estar preso, ele escreveu essa carta. E não só essa, né? Paulo preso, ele escreveu algumas cartas, né? Filipenses, Colossenses, Filemon. Então, foi tudo escrito nessa primeira prisão aí. Então, no capítulo 1, né, verso 4 e 5, Paulo fala, né, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouviste dela pela palavra da verdade do Evangelho. Então, Paulo começa destacando, né, essa fé, esse compromisso ali dos irmãos que ainda estavam firmes ali de Colossos. Então, o que uma das questões aqui que Paulo vai deixando claro é o que Cristo, né, espera da sua igreja, né? O que Cristo espera da sua igreja plantada aqui na terra? Um dos pontos é que realmente a igreja conheça a Deus. Se a gente ler o versículo, no capítulo 1 ainda, se vocês puderem permanecer com as Bíblias abertas, irmãos, a gente vai lendo alguns versículos aqui dentro de Colossenses. Então, capítulo 1, no verso 9 e 10, que a gente já leu na introdução, fala disso, né? Fala de conhecer a Deus, né? De aprender mais, de conhecer mais sobre o Deus que nós servimos. E tem um versículo, né, em Oséias 6:3 que diz assim: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Quem é o Deus que você serve? Quem é o Deus que nós servimos? Nós realmente conhecemos esse Deus? Nós sabemos realmente quem Ele é? Quem é o Deus que nós servimos? No versículo 15, diz assim: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, esse Cristo, esse Deus que nós servimos, Ele é a imagem do Deus invisível. Ele também participou na criação. Está no verso 16, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é Deus, Ele é o Senhor, Ele é o único. Amém, irmãos? Ele é um Deus pré-existente, está no verso 17, e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Esse é o nosso Deus. Quem é o nosso Deus? No verso 18, diz que o nosso Deus é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Ele é o Senhor, Ele é o cabeça. Algo interessante, que se a gente pegar essa carta aos Colossenses e pegarmos a carta de Efésios, né, em Efésios, Paulo vai falar muito sobre o corpo, vai enfatizar sobre os membros, né, a composição do corpo. E já aqui em Colossenses, Paulo fala muito sobre o cabeça, né, que ele é o cabeça desse corpo, ele é o cabeça da igreja. E é assim que nós cremos, né, que Cristo é o cabeça, Ele é o Senhor. No verso 18, que nós lemos isso, Cristo é o cabeça. Ele é o remidor de pecados, né, reconciliador dos homens. Se a gente lê no verso 19, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz,
por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, todas as que estão na terra, todas as que estão no céu, a vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos, no entendimento das vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou. Então, Cristo veio, levou sobre ele todas as nossas dores, todos os nossos pecados, nos reconciliou com Cristo, né, com Deus. Nós que não tínhamos acesso diretamente a Deus, né, a palavra do Senhor diz que ali o véu, né, quando Jesus ressuscitou, o véu do templo, né, se rasgou de alto a baixo. Agora nós temos livre acesso a Deus. E podemos chegar diante do Senhor, podemos nos prostrar diante do Senhor e podemos falar diretamente com Ele, né, as nossas dificuldades, as nossas dores, os nossos problemas, que Ele é capaz de nos atender. Um outro item, né, que a gente vê aqui que ele espera, o que ele espera da igreja, é que a igreja saiba relacionar-se com Deus. Se a gente for aqui no capítulo 2 de Colossenses, no verso 4, diz assim: e digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quando ao corpo, contudo, em espírito, estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Então, aqui ele começa, se a gente for continuar lendo aqui, Paulo começa a admoestar em relação a essas falsas doutrinas, a essas falsas crenças, né, que começavam a corroer ali aquela igreja de Colossos. Então, aqui ele começa a entrar nesse assunto, né, que era crítico ali naquela época. Por quê? Porque esse gnosticismo, né, ele fascinava a gregos e troianos, né? Ele agradava a todos, né? Porque reverenciava a tradição, agradando assim aos judeus. Ele fazia os indivíduos, né, muitas vezes sentir superior uns aos outros, né, atraindo a religiosidade, doutrina que tinha uma forte pigmentação da filosofia grega. Então ele acabava, então cada um puxava ali para o seu lado. E a base, né, o fundamento, né, que é Cristo, acabava ficando desvirtuado. Então essa era a grande preocupação ali, e por isso Paulo escreve essa carta, né? Cristo em vós, a esperança da glória. Está lá no verso 27 desse capítulo 2. Então, nós somos ligados, né? Ligados à cabeça, né? Ligados ao Senhor, através de juntas e medulas. No verso 19, né, do capítulo 2, vai falar sobre isso. Então, a igreja é o corpo, Cristo é o cabeça, e essas medulas, né? Se a gente pegar o nosso corpo, a gente tem uma medula que faz toda a ligação, né, toda a informação do cérebro para cada membro do seu corpo. Tanto é, né, que quando alguém sofre um acidente e, por exemplo, tem um corte dessa medula, né, perde essa ligação, a pessoa perde os movimentos, né? Perde os movimentos dos braços, muitas vezes, das pernas, dependendo de onde foi a lesão. E, da mesma forma, nós temos que estar ligados a Cristo, né? Ele é o cabeça, Ele é o Senhor. E essas juntas e medulas faz essa ligação, né, entre o Senhor e entre a sua igreja, entre nós. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, nesse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João 15:5. Ele faz uma outra comparação aqui, né, em João 15:5, o próprio Jesus falando sobre a videira e as varas, né? As varas só podem dar frutos se estiverem ligados na videira, que é Cristo. Esta é a expectativa da Trindade, ver o corpo de Cristo intimamente ligado à cabeça, sem qualquer elemento estranho e deformador. Um outro ponto é que a igreja precisa executar a vontade de Deus. Então a igreja precisa conhecer o seu Deus, ela precisa relacionar-se com o seu Deus, e ela precisa executar a vontade de Deus. É para isso, né, que a igreja foi chamada, né, para que a obra do Senhor possa continuar.
Como a gente pode executar a vontade de Deus? Primeiro, no relacionamento com o próprio Deus. Se a gente vê no capítulo 3 em diante, de 1 a 7, a gente vai ver sobre essa questão da santidade, né, do amor, do relacionamento direto com Deus. E a primeira coisa, né, é romper essas relações com o pecado. A luz não tem comunhão com as trevas. E para a gente romper as relações com o pecado, é a gente primeiro reconhecer o pecado. A gente tem que entender, né, o que foi feito, o que está acontecendo de errado, é ter esse discernimento. Então, reconhecimento. Depois, você precisa se arrepender. E depois se converter. Isso, eu não estou dizendo só para aqueles que não conhecem ainda a Deus. Nós somos pecadores. A cada dia, né, a gente, por mais que a gente tente, a gente ainda tropeça. Na verdade, né, irmãos, se a gente for olhar, por nossas forças, né, por nós mesmos, nós não conseguimos nos salvar. É só a graça de Deus, né, a misericórdia do Senhor, que ela pode nos transformar e é a sua graça, né, que nos leva à salvação. Então, um outro ponto, né, que a gente pode executar a vontade de Deus, além do relacionamento com Deus, primeiramente, é o relacionamento com os irmãos. Né, nesse mesmo capítulo 3, de 8 a 17, vai falar sobre isso, né? Como deve ser esse relacionamento com os irmãos. Sem ira, sem cólera, sem malícia, maledicência, palavras torpes. A abstinência desses males é uma exigência do Senhor, para que a sua igreja possa apresentar-se diante dele, né, pura e santa. Um outro ponto é o relacionamento com a própria família, com a sua casa. Como é que está o nosso relacionamento dentro da nossa casa? Se vocês lerem depois, no verso 18 a 21 desse mesmo capítulo 3, vocês vão ver a orientação de Paulo para aquela igreja, né, de Colossenses em relação ao relacionamento com a família. Por quê? Porque uma família em conflito, com problemas, isso refletirá numa igreja doente. Como eu não vou ter um bom relacionamento com a minha família, eu vou conseguir fazer o meu papel, ou o meu dom ser realizado diante do Senhor. Então, eu preciso ter esse bom relacionamento com os de casa, né? Com os da família. O retrato da nossa família será a identidade da nossa igreja. Haja paz dentro dos teus muros, né? Dizia o salmista Davi lá no Salmo 122, 7. Como fazer para ter paz dentro dos muros? Como fazer? Em Jó 11, 14, diz assim, ó, se há iniquidade na tua mão, lança para longe de ti, e não deixes habitar a injustiça nas tuas tendas. Então, se há iniquidade na tua mão, é o que a gente falou lá em cima sobre pecado, né? Temos que reconhecer, temos que se arrepender, né, de tudo aquilo que é feito. E se há iniquidade da sua mão, lança para fora de ti, para que haja paz, né, para que haja justiça, né, dentro das tuas tendas, né, que seria dentro das nossos lares, das nossas casas. Também, né, além desse relacionamento com a família, o relacionamento com os ímpios e pecadores. Né? Paulo diz isso lá no capítulo 4, né, um pouco para frente, no verso 5 e 6. Vamos ler o que ele diz. Ó, andai com sabedoria para com os que são de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Então, como se portar diante dos ímpios, né? Como se portar diante dos pecadores? Paulo deixou a orientação, versos 5 e 6. Ó. No evangelho de contenda, né, a semeadura é feita com o mau testemunho, seguindo de palavras de acusação que produzem inimizades e guerras. Então, a gente não precisa acusar, a gente precisa pregar a palavra, a gente precisa ter o nosso testemunho diante dos de fora. É um testemunho correto. E a base de tudo, irmãos, é a palavra do Senhor. É a Bíblia, né? É a profecia que o Senhor deixou para nos direcionar e nos dirigir em cada momento.
E esse relacionamento, né, com o mundo, né, com os de fora, existem três características importantes, né, que a gente pode citar. Uma é a oração perseverante, que Paulo fala aí nos versos 2 e até o verso 4 aí do capítulo 4. Então diz assim, ó, perseverar em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de que falamos do mistério de Cristo, pelo qual também estou preso, para que se manifeste como me convém falar. Então, orando perseverantemente, o nosso estilo de vida, de comportamento discreto e diligente, né, como a gente viu no verso 5, e a fala cativante e integral, né, falar coisas boas, né, sem palavras duras, sem palavras pesadas. Então, esse deveria ser o nosso comportamento, né, diante dos de fora. Então, resumindo aqui para a gente poder encerrar, irmãos, o que Cristo, então, espera, né, da igreja, o que Paulo, ali, através dessa carta, né, além dessa orientação em relação ao risco, né, que os colossenses estavam vivendo, mas ele focou muito aqui nesses 4 capítulos, nessa questão, né, de conhecer ao Deus. Porque se você conhece, se você está embasado, se você está firmado na palavra, né, você não vai ser desviado, né, você não vai ser enganado. A própria Bíblia diz que é para a gente se acautelar, né, tomar cuidado, porque até os de dentro podem ser enganados. Então, mas a palavra também diz, né, que que toda a fundação, né, ela estiver fixada na rocha, né, e não na areia, se a fundação está na rocha, toda a construção vai ter firmeza, né? Quando vier a dificuldade, quando vier a falsa doutrina, quando vier as dificuldades, a gente vai ter estrutura para resistir. Então, para a gente concluir, nós precisamos, então, nos acautelar-nos, né, em relação ao sincretismo, né, ao gnosticismo, a essa mistura religiosa. Isso não era coisa só daquela época, hoje existe isso. Né, se a gente perceber, existe alguma mistura em algumas denominações, em algumas religiões, então a gente precisa se acautelar disso, voltar para a palavra, e toda aquela doutrina, né, que não estiver pautada na palavra do Senhor, que a gente não aceite e possamos estar firmes nessa palavra, que nós possamos conhecer a Deus, que nós possamos relacionar com Deus e que nós possamos executar, né, caminhar nessa tua vontade. Então é isso que o Senhor tem para nós nesta noite. Vamos orar, irmãos, agradecer ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra, porque a tua palavra é viva, a tua palavra é a verdade, e nós cremos em ti, Senhor, como Cristo, como cabeça da igreja. Nos ajude, Pai, a cada dia andarmos firmes, ó Deus, nos teus caminhos, ó Deus. Perdoe, ó Deus, as nossas falhas, ó Deus, que nós somos homens, somos fracos, ó Pai, mas o Senhor pode nos fortalecer a cada dia, e que a cada dia buscarmos, ó Deus, a cada vez mais o conhecimento do Senhor, para que possamos estar firmes, ó Deus, nos dias maus. Sê conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.